Graças e paz, irmãos. 1 Samuel, capítulo 30, versículos do 1 ao 6. Gui, eu vou pedir para você colocar na versão KJA, King James. Joga aí para mim, Gui. Eu gosto muito dessa versão. E que Deus nos dê graça para entender o que Ele quer falar conosco nessa noite. Os irmãos acharam? KJA. Não tem? Tá, tudo bem. Fique em paz. Tudo certo. Os irmãos já acharam, né? Bom, diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinha dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinha ferido a Ziclague e a tinha posto a fogo. E levaram cativas as mulheres dos homens que acompanhavam Davi, que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram. Homem chora. Até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Pulo para o versículo 16, irmãos. Davi, ele vai, pede confirmação ao Senhor. O Senhor confirma que daria realmente os amalequitas em suas mãos, que ele recuperaria tudo aquilo que foi perdido. No meio do caminho ele encontra um egípcio que era escravo dos amalequitas. E aí, versículo 16, para a gente ser rápido. E descendo o guiou quem? O egípcio. E eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomara da terra dos filisteus e da terra de Judá. Versículo 17. Feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi de tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas duas mulheres livrou Davi. Ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Paremos por aqui. Domingo estávamos assistindo o culto e o pastor Alain, ele falou sobre necessidade e oportunidade, visão e propósito, Abraão e Ló. E é exatamente isso, irmãos. O diabo, ele nos coloca à mesa
necessidades e oportunidades. Nem tudo, mas em boa parte delas, o diabo ele oferece esse banquete e é por aí que as coisas começam a desandar. E é por aí que a gente consegue perceber que as coisas dentro do seio familiar já começam a ficar desajustadas. Mês passado, abril, eu e o Gisele passamos um momento bem conturbado, família. Parece que, assim, já preparando mesmo, dizendo assim, olha, vai ser batalha, vai ser dias difíceis. E um problema ali, a gente estava ali, depois surge um outro problema, corre para um lado, corre para o outro. E é isso, irmãos, é batalha espiritual. E o que eu vou falar nessa noite é sobre batalha espiritual. A guerra que nós travamos dentro da nossa família. É bênção? É um lugar de paz? Sim, é bênção. É um lugar que, quando a gente sai do trabalho, a primeira coisa que a gente pensa, poxa, eu quero ir para minha casa. Lá onde eu tenho paz, lá é o meu oásis. Mas é guerra. É guerra. Esse texto aqui, dentro de um contexto, Davi, ele estava perseguido de Saul. O rei Saul estava perseguindo Davi. E Saul era sogro de Davi, porque Davi tinha se casado com Mical, filha de Saul. Mas por 12 anos, Davi ele vem sendo perseguido por Saul. E observe que todo o problema, toda a problemática de Davi, todo o desandar da vida de Davi foi dentro de um palácio, dentro de um seio familiar. E por 12 anos, Davi sendo perseguido por Saul. Aonde é que Davi vai parar? Dentro de uma caverna. Caverna de Adulão. E lá na caverna de Adulão, ele acaba agregando, dentro dessa caverna, 600 homens, 400 homens. Depois vai para 600. Mas diz o texto que esses 400 homens que estavam dentro da caverna com Davi eram homens da mais alta qualidade, complexados, amargurados e endividados. Olha a qualidade de pessoas que estavam dentro da caverna. Davi estava na caverna em uma situação que não era legal. E aí vem 400 homens, né, da mais alta qualidade que a sociedade amava. E entra nessa caverna com Davi. E aí Davi ele procura um asilo, ele procura um lugar de proteção. Já que ele estava sendo perseguido, ele procura um lugar de proteção, um asilo político. O que é que ele vai fazer? Ele vai buscar um rei, porque quem poderia dar um asilo político para ele é um rei. Qual rei que ele vai procurar? Aquis. Aquis é quem? Rei dos Amalequitas. Amalequitas é quem? O principal arqui-inimigo do povo de Israel. Olha a situação de Davi. Diz o texto que Davi ele vai até Aquis e fala, olha, Saul quer me matar. O que Aquis faz? Olha, tudo bem, ele quer te matar, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma cidade, você vai ficar lá protegido, e o nome dessa cidade é Ziclag, lugar de passagem. O nome Ziclag é lugar de passagem. E aí tudo bem, Davi fica ali, tem um asilo político, quer que o rei Aquis inventa? Bom, vou juntar todos os príncipes dos filisteus e vou fazer uma guerra contra o povo de Israel. Quem eu vou chamar para essa guerra? Davi e os seus 600 homens. Só que os príncipes dos filisteus falam, poxa, Davi vai com a gente? Se Davi for com a gente, vai estragar tudo. Estou usando uma linguagem, vai estragar tudo, porque quando ele vê no calor da batalha que os seus irmãos estão morrendo, ele vai mudar de lado. E aí, a gente já sabe da história de Davi, que ele é um guerreiro de alta qualidade, isso vai nos prejudicar. O que o rei Aquis faz? Obedece às orientações dos príncipes dos filisteus e manda Davi e seus 600 homens voltar para a cidade de Ziclag. E quando chega na cidade de Ziclag, o que ocorre? Naquela batalha, naquele calor da batalha, ele chega na cidade de Ziclag e Ziclag está lá sitiada, queimada, as mulheres e filhos foram levadas cativas pelo povo amalequita. E o que isso quer dizer para mim e para você nessa noite? São as alianças. Enquanto Davi estava fazendo alianças erradas, com propósitos errados,
guerreando guerras que ele não deveria guerrear, ele sofreu um embate na sua própria casa. E isso é o que me parece, ou talvez não aconteça, nas nossas vidas. Ou isso é diferente hoje na nossa realidade? Quais são as alianças que nós estamos fazendo? Quais são os propósitos de aliança que estamos fazendo que não está em conformidade com a vontade do Pai? Tá? Então, eu queria só dizer duas coisas aqui sobre esse texto, que eu acho assim importantíssimo a gente falar, tá bom? A Bíblia fala que a família, ela é um projeto de Deus, ela nasce no coração de Deus, e Deus, ele dá uma importância muito grande à família, a tal ponto que ele estabeleceu o seu projeto de enviar o seu filho ao mundo por meio de uma família. Deus, ele poderia fazer como Melquisedeque? Deus poderia criar vários meios para estabelecer a encarnação do seu filho aqui na terra, mas Deus, aprove a Deus usar uma família para estabelecer todo o seu projeto de redenção da humanidade. Então, família, aos olhos de Deus, é importantíssimo. E Deus usou a vida de um casal. E aí eu queria dizer para os irmãos, que casal, dentro da versão que eu não achei ali, King James, aí eu vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias. Casal é macho e fêmea, irmãos. Casal é macho e fêmea. Todo casal é um par, mas nem todo par é um casal. E na versão do King James, essa daqui, lá em Gênesis capítulo 7, abram lá. Cadê? Acho que ele não está aí. Eu falei, filho, isso aqui não está no Google, mas vamos lá. Não está no Google. Gênesis capítulo 7, versículos do 1, 2, 3. Aos olhos do Pai, casal é macho e fêmea. Todo casal é um par, mas nem todo par é um casal. Tá? É uma notinha de rodapé, só para a gente. Deus estabeleceu o seu projeto salvífico de redenção através de uma família, através de um casal, macho e fêmea, José e Maria. Maria e José. Acharam? Então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que eu observo diante de mim no meio desta geração, e todos os animais puros tomarás 7 pares, o macho e sua fêmea. Dos animais que são puros tomarás apenas um casal, o macho e sua fêmea. Notinha de rodapé, fecha aqui, tá bom? Mas é isso, eu preciso dizer para os irmãos que a guerra na família, ela tem um peso maior, porque é através da família que Deus ele estabeleceu todo o projeto, e Deus ele vai fazer todo o possível para preservar a família. Deus ele pode fazer isso sozinho? Pode, ele é soberano, ele é capaz de fazer qualquer coisa independentemente, mas ele nos usa. Aprove a Deus nos usar, aprove a Deus fazer isso, e ele faz isso, porque ele faz, porque é vontade soberana, porque é o que ele determinou fazer. E ele quer nos usar para que a nossa família venha a ser uma família abençoada, venha ter filhos como flecha na mão do valente. Então, o diabo ele vem investindo muito nisso aqui, muito. Então, que essas duas coisas que eu vou falar aqui, que a gente se predisponha mais a viver isso, a colocar isso, a nos policiar, tá bom? Bom, a Bíblia fala que Davi levou quantos homens para a guerra? Junto lá com os filisteus,
para acabar com o povo de Israel? 100? 200? 300? Os 300 homens? Não. 400? Me diz aí. 600? Bora ver lá se realmente foram 600? Volta lá para 1 Samuel. Hoje é culto de doutrina. Não mudou não, né, irmãos? Ainda estou meio... É culto de doutrina. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 9. Primeiro Samuel, capítulo 30, versículo 9. Seiscentos? Estou falando bobagem? Quantos homens? 400? 600. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 9. Olha. Pronto, 600 homens. Quantos homens Davi levou para a batalha? Quantos? Ele tinha quanto? Ele leva 600. Agora, qual em toda a história da humanidade, em toda a história do planeta, o homem vai com todo o seu efetivo para a guerra? Não deixou ninguém em casa? Aí é no caminho, quando ele vai até os amalequitas. Diz o texto que quando Davi, ele encontra o egípcio e vai em busca dos amalequitas, 200 homens ficaram, porque estavam cansados, mas 400. Mas lá no capítulo 29 de 1 Samuel, quando há uma guerra, e o rei Aquis, ele convida Davi e seus 600 homens, e Davi vai com seus 600 homens para essa guerra. E o que isso quer dizer, Daílson? Quais são as vítimas desse texto aqui? Davi e os seus 600 homens deixaram as suas casas totalmente desprotegidas. O que isso quer dizer? Qual é na história, irmãos, que você leva todo um efetivo para a guerra e não deixa ninguém resguardando a sua casa? Sabe o que isso quer dizer? Quartel sem soldado é território para a amalequita. Quartel sem soldado é território para o inimigo. Ah, Daílson, mas eu tenho corre. Irmãos, existem pessoas que pegam ônibus aqui? Hein, Jó? Que guerra, né, Jó? Aí eu vejo algumas pessoas filosofando sobre o transporte público assim, e que tem 2 rodas, 4 rodas. Aí eu pergunto assim, qual foi em toda a história da humanidade que o transporte público, todo mundo pega o transporte público e vai sentado? Com o governo A, com o governo B, com o governo C. Qual foi o momento? Eu sou filho de um ex-motorista de ônibus. Meu pai me levava, eu sentava em cima do motor, e meu pai me levava. Desde essa época, o 8004 da TCS, o Transporte Lapa, sempre foi assim, nunca mudou. É guerra, irmãos. É guerra, mas daí se eu tenho meu corre, não é nem mais guerra hoje, a gente fala corre. Você vai para onde? Quando a gente fala para o trabalho, eu vou para a guerra. Mas é guerra. Porque ainda mais a condição, o nome que nós levamos, porque você tem que comer, né, engolir certas coisas, não, ter ética, e você tem que, né, manter uma postura o tempo todo para você não ser mau exemplo, é guerra. Então assim, é uma luta, é uma guerra, mas eu sei que a gente precisa ir para a guerra, eu sei que a gente precisa lutar, eu sei que a gente precisa trabalhar. O problema é só estar lá. Eu vou para lá e fico lá e não volto. Aí que está o problema.
trabalhar é bom, ir para a guerra é importante, sim, mas o problema é só estar lá. E a nossa Ziklag fica lá desprotegida. Fica lá à mercê dos amalequitas. Mas daí se eu estou no corre, se eu estou na guerra, quem é que está lá em casa? Possivelmente os amalequitas. Amalequita é o que, Deus? O nosso adversário, Satanás. Ele está lá, porque nós estamos levando toda a nossa força e empregando toda a nossa força em necessidades e oportunidades o tempo todo. E aí a nossa Ziklag fica sem proteção. Mas qual é o amalequita de hoje? A amalequita de hoje é a internet. A amalequita de hoje é a televisão. A amalequita de hoje são as redes sociais. É ruim? Não, é ruim. O problema é que a gente não está conseguindo administrar isso. E eu falo isso, eu já confesso logo o meu pecado. E Gisele às vezes me dá um tapa na mão. Se liga! Larga o celular. Isso aí são inúmeros exemplos de coisas que têm sido amalequitas no nosso lar e têm nos roubado. Então, o problema, irmãos, não está em ir para a guerra. O problema é quando nós empregamos toda a nossa força nisso e não voltamos para proteger a nossa Ziklag. A outra coisa que eu quero compartilhar com os irmãos aqui é que eles, Davi e os seus 600 homens, demoraram demais. Versículo 1, 1 Samuel capítulo 30, versículo 1. E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziklag, já os amalequitas com ímpeto tinha dado sobre o sul e sobre Ziklag, e tinha ferido a Ziklag e a tinham posto a fogo. Por que Davi demorou em chegar a Ziklag? Porque estava ganhando. Se ele estivesse perdendo, automaticamente ele com seus 600 homens, com o povo filisteu, já teria voltado. Mas estavam ganhando. Davi estava ganhando batalhas, mas perdendo a família. Ganhando batalha, perdendo família. Ganhando batalhas, e seus filhos e suas mulheres estavam cativas. Nós estamos orando por libertação dos nossos familiares. Libertação do esposo, libertação da esposa, libertação dos filhos. Estamos demorando demais, irmãos. Nós estamos demorando demais para voltar para Ziklag e proteger a nossa família. Lucas capítulo 10. Eu vou tentar trazer alguns textos. Existe uma máxima, eu acho que quem falou foi o pastor Josué Gonçalves. Ele fala que nenhum sucesso vale o fracasso da família. Eu acho que foi ele que comentou sobre isso. Mas é uma verdade, é uma máxima, e é uma verdade. Nenhum sucesso vale o fracasso da família. Davi estava ganhando batalhas e perdendo a família. Davi estava ganhando batalhas sobre os escombros da sua própria família. Nenhum sucesso vale o fracasso da nossa família. Nenhum ganho em guerra vale diante da derrota, diante do fracasso, diante do insucesso que é ter uma família desajustada, quebrada, rachada. Não vale a pena. Isso não é sucesso. Você pode ser até bem sucedido, mas se você não tiver uma família onde você entende que ali é um lugar, que é um Éden, que é um lugar de paz, onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre, isso não é sucesso. Isso aí foi uma conquista sua, mas sucesso não é. Lucas capítulo 10.
É sobre isso que a gente vai comentar também rapidinho. Lucas capítulo 10, versículo do 17 ao 20. Os irmãos acharam? E voltaram, Jesus enviou os 70 discípulos, e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu, e eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis. Não vos alegreis por quê? Porque eles estavam realizando prodígios e maravilhas no nome do Senhor. Não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, mas alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Grandes demonstrações de poder não são tão importantes, grandes resultados no nome do Senhor não são tão importantes do que estar bem relacionado com Ele. O sucesso é estar bem relacionado com o Senhor, é a nossa família estar bem relacionado com o Senhor. Grandes demonstrações de poder nunca vai ser tão importante do que estar bem relacionado com o Senhor. É isso que Jesus quis dizer para os discípulos aqui. Olha, Senhor, os demônios se nos submetem, pelo teu nome nós expulsamos, nós fazemos, nós acontecemos. Aí, olha, não se alegrem por conta dessas coisas, não. Se alegrem porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Se alegrem por isso. E aí eu quero deixar também um outro texto. João capítulo 2. Vamos passear um pouquinho. João capítulo 2, casamento. Jesus ele foi para uma cerimônia, uma bodas de Caná, foi para uma festa de casamento. Jesus estava lá. O bom é que Jesus, ele não foi chamado depois que o vinho acabou, ele já estava lá. Isso foi muito bom. Jesus não foi chamado às pressas, Jesus vem cá porque o vinho acabou, Jesus já estava lá. E isso é muito bom. Acharam? Ao terceiro dia fizeram-se umas bodas, ou uma festa de casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. O que eu quero dizer aqui é que o diabo ele não está preocupado se o crente casa ou não casa. Talvez ele se preocupe, mas não tanto. Ele não está preocupado se o crente casou ou deixou de casar. Ele vai se preocupar se nesse depois, o pós-cerimônia, o pós-casamento, haverá festa. Os irmãos estão me entendendo? O diabo não está preocupado se eu casei com Gisele ou não. Ele está preocupado se depois do casamento haverá festa. O diabo ele não está preocupado com as nossas conquistas. Até ele se preocupa, atrapalha um pouco, mas ele está preocupado em destruir as nossas celebrações. Você tem celebrado a sua família? Você tem celebrado sua família? Porque ele poderia ter interrompido a cerimônia de casamento, que durava aí 1 dia até 7 dias, dentro da tradição judaica. Mas ele poderia lá nos votos, ele poderia terminar ali, interromper ali, atrapalhar ali. Ele não se preocupou. O que ele se preocupou foi a falta do vinho. Faltou vinho, vinho é símbolo de alegria. Faltou vinho, faltou alegria. Então o diabo ele não está preocupado se o crente casou ou não.
ele está preocupado em destruir as nossas celebrações. A palavra de Deus para mim e para você nessa noite é: celebre sua família. É incompleta? Celebre. Domingo agora, meu pai, celebrei. Não estava nada agradável, mas celebrei. É aquela banana que você pega aquela parte ruim, você tira e você come um restinho da banana, e eu vi aquele lado bom. E celebrei, do jeito que ele estava, mas celebrei. Celebre. A minha família deve ser incompleta, mas celebre. Peça a Deus para que em meio a esse caos você consiga ver momentos de celebração com seu irmão, com seu pai, com a sua mãe. Eu não vou citar situações aqui, mas os irmãos sabem. Então, a gente precisa celebrar. Seu casamento, celebre. Está difícil? Mês de abril foi difícil. Celebramos. Celebre também. Celebre as pequenas coisas. Né? Nem coisa grande, nem coisa pequena, mas o necessário. Mas as coisas pequenas, celebre. Valorize. E o outro texto, Juízes capítulo 6, versículo 11. Essa passagem ela me chama a atenção porque é exatamente isso. Se tem uma pessoa que estava vivendo isso, era Gideão. Desculpa, viu, irmãos? A gente está passando por tantos textos, mas eu acho necessário falar. Eu acho importante falar. Bom, eu não sei qual foi a mensagem de hoje. A mensagem de hoje é guerra, é luta. É você botar sua mente para jogar todas as suas forças em uma situação e esquecer sua família. É você deixar a sua família desprotegida. É você deixar a sua família à mercê dos amalequitas. Amalequitas é o quê? É tudo que você imaginar que tem atrapalhado a sua relação. É a internet, é as redes sociais, é a televisão. Isso é o demônio? Não, essas coisas são boas quando a gente sabe administrar. Mas parece que a gente não está sabendo administrar. Eu falo isso a começar em mim, e isso tem atrapalhado o diálogo, a comunicação, tem tudo. A gente já sabe, tá? Casamento, a formação. Deus ele estabeleceu o seu projeto dentro do casamento. Deus ele estabeleceu o seu projeto salvífico, enviar seu filho ao mundo usando uma família. Ele usou uma família para estabelecer o seu propósito na terra. Por isso, não tem como a gente não dizer que para Deus a família ela importa. Se tem uma pessoa que mais se importa com a família, é Deus, e Ele vai usar as nossas vidas, creio eu, para que o propósito dele continue a ser realizado dentro do seio familiar. Eu creio, tá? Casamento, o diabo não está preocupado com a celebração, casar, todo mundo casa. Ele tem tentado destruir a alegria que há dentro do casamento, a alegria que há dentro da relação conjugal. Ele poderia ter interrompido aquela cerimônia antes, poderia, mas ele esperou a festa chegar, a comemoração chegar, a alegria chegar, para acabar com a alegria do crente. O que é que ele fez? Não sei o que aconteceu. Eu entendo que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é espiritual, então o vinho acabou a alegria, acabou a festa. Mas, glória a Deus, que Jesus não foi chamado às pressas. Jesus já estava lá. Ele já estava lá para restabelecer a alegria que estava dentro do casamento, dentro daquele casamento ali em Caná da Galileia. Juízes capítulo 6, versículo 11. Gideão. Vamos lá. O diabo ele não está preocupado com as nossas conquistas. Ele está mais preocupado com as celebrações. Então, Davi foi com seus 600 homens, conquistou, ganhou, se decepcionou, chegou em casa, alegre, tentando falar um pouquinho sobre o que aconteceu para sua esposa. Chegando lá, o que ele encontra? Uma casa devastada,
filhos e esposas sitiadas, cidade de Ziclag destruída. Juízes capítulo 6, e aí para encerrar eu vou falar sobre esse homem, Gideão. Levítico, Juízes. Josué, Juízes. Juízes capítulo 6, versículo 11. Os irmãos acharam? Só eu que não achei, demorei um pouquinho, não foi? Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita. Gideão, seu filho, estava malhando o trigo aonde, irmãos? Ele estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. A Bíblia fala que vinho é sinônimo de alegria. E aonde é que se espreme as uvas? Lagar. E ele estava malhando o trigo no lagar. E trigo se malha na eira, num espaço aberto. E Gideão estava malhando o trigo no lagar. Trigo é trabalho. Trigo é trabalho. No lugar onde Gideão deveria ter alegria, ele estava tendo trabalho, opressão, cansaço. É isso que o diabo quer fazer. No lugar onde a gente deveria ter alegria, estamos tendo trabalho, cansaço, enfado. A nossa família não tem sido um lagar, misericórdia. Deus, misericórdia, ajuda. A minha casa tem sido um lagar, Deus. Glória a Deus. Que bom que você tem malhado o seu trigo na eira, mas a sua casa tem sido lugar de uvas, onde você tem tido alegrias. Mas se a sua casa, ao invés de ter alegria, tem sido trabalho e canseira, e enfado, aqui está a receita. E aí eu termino. Volte lá para 1 Samuel capítulo 30. Encerro por aqui. Primeira Samuel capítulo 30, versículo 4 e 6. Daí o que eu devo fazer? Foi o que Davi fez. Chorou muito, muito. Até não ter mais como chorar? Sim. E é isso que a gente precisa fazer. Acharam? Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz. A gente precisa alçar a nossa voz e chorar até que neles não houve mais força para chorar. A gente precisa alçar a nossa voz ao Senhor em favor das nossas famílias. Versículo 6, a parte B. Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. É isso. Precisamos levantar um clamor, precisamos alçar a nossa voz, precisamos nos esforçar no Senhor. Esforça-te e tem bom ânimo. Não é isso? É o que nós precisamos fazer. Que Deus assim nos abençoe.